por segurança, vamos gravar em duas plataformas ao mesmo tempo. Vamos lá. Pessoal, já vou começar, sem mais delongas, compartilhando a tela com vocês. Ó. Isso é o que a gente vai ver hoje. Order Flow, ou o famoso fluxo de ordens. A leitura, o estudo de fluxo de ordens. Para a gente começar, pessoal, eu quero pedir a vocês que anotem uma coisa muito importante. Eu vou explicar para vocês a dinâmica da aula de hoje. Vocês têm uma aula aí, gravada na plataforma lá no FTAR, de mais ou menos 6 horas entre uma aula e outra. O total vai dar 6 horas de aula de fluxo, tá? Lá tá toda a explicação com a tela rodando e blá blá blá. Por que eu resolvi dar essa aula de novo falando de fluxo, sendo que já tem uma aula gravada? Primeira coisa. Porque o mais importante do fluxo é entender a lógica da leitura do fluxo baseado na microestrutura de mercado, tá? A aula em si, vê ali a chavinha, a gente vai mostrar isso também para vocês hoje. Vou mostrar um pouquinho da tela no gráfico ali para vocês, os que vocês vão ver amanhã, né? E do que vocês vão ver no dia da gente montando as operações e montando tela e tudo mais. Mas hoje a ideia não é ficar mostrando Times and Trades rolando para vocês, não. Por quê? Porque isso tem lá na aula de 6 horas para vocês verem aos montes lá. E a gente vai ver isso na prática quando a gente for clicar botões aqui, tá? Agora, o mais importante de tudo é vocês entenderem a lógica por trás da leitura de fluxo. Começa anotando uma coisa aí, pessoal, tá? Olha só. A nossa análise, no início, ela foi dita como discricionária. Hoje eu entendo que ela é muito mais quantitativa do que discricionária pela estrutura que a gente tem hoje de leitura. Tem uma diferença. Só que eu queria trazer uma coisa para a mesa para vocês começarem a refletir sobre essa lógica, que é importante, que é o seguinte. O price action, ou a leitura dos preços, ou a ação dos preços, que é assim que traduz price action, a ação dos preços, ou análise gráfica, como vocês quiserem, ela mostra pra gente aonde o lugar que os players estão negociando. Anota isso aí que é importante, tá? Ela mostra pra gente o lugar que os players estão negociando. Aonde? O ponto específico no horizonte ali, né? Na escala, no eixo cartesiano entre preço e tempo, tá? A análise de volume, ou volume, mostra pra gente para que lado aquele player está negociando. Então, quando eu junto o price action mais a análise de volume, cria ali um VSA, ou um Volume Spread Analysis, ou uma análise de volume e preço, né? A análise técnica por si mesmo, que esse é o conceito da análise técnica real, eu tenho a leitura de da onde os preços estão negociando, para que lado, ou seja, daqui para aquele lado, daqui para aquele lado, ou daqui para esse lado. Essa é a primeira coisa. Certo? Onde é que se encaixa o fluxo nisso? O fluxo nasce para que a gente entendesse a hora que isso vai começar a acontecer. Tá? Então, assim, o price action mostra aonde, o volume mostra para que lado, e o order flow, o fluxo de ordem, mostra agora. Quando eu junto aquelas três coisas, o mercado me diz o seguinte: os preços estão negociando nesse ponto, nessa direção, agora. Entenderam isso aí? Entenderam isso aí, pessoal? Por mais que pareça simplista, isso é grande parte do que vocês precisam entender. E vocês vão entender por que eu falei isso ao longo da aula. Tá? Anota uma coisa muito importante. Se você dá para operar sem fluxo, dá. Qual o problema? Nenhum. Talvez as suas posições não vão ficar tão exatas, tão no cu da mosca ali, como costumam dizer. Talvez você tenha que ajustar um pouquinho mais ali o seu stop, os seus ganhos, mas você consegue operar. Se você for técnico, com leitura de análise e volume, com leitura de preço e volume, você consegue operar bem.
Então você consegue operar sem o fluxo, mas você não consegue operar só com o fluxo. Por quê? Porque o fluxo é contextual. Eu não fico olhando para ferramentas de fluxo o tempo todo. E essa é uma grande sacada. Quando as pessoas começam a olhar fluxo, principalmente depois que o tape reading caiu no Brasil aí no início dos anos 2000 e que popularizou pra caramba e que eles acharam que o tape reading era a grande, a oitava maravilha do mundo e que ia resolver todos os problemas do mundo, e aí caíram nessa furada e quebrou meio mundo de gente achando que só o fluxo resolvia. Eu não sei se algum de vocês já fizeram um treinamento de tape reading, eu já fiz alguns deles, dos mais famosos aí. E é uma loucura, não dá, a verdade é que não dá para entender patavina nenhuma. Essa é a verdade. Por quê? Porque o fluxo, ele só faz sentido se ele estiver num lugar específico, que só quem mostra é o gráfico e o volume. Tá? Se ele estiver fora do contexto, essa coisa de ficar olhando, passa compra, passa venda, passa compra, passa venda, e foi fluxo para um lado e fluxo para o outro, lá, não faz nenhuma diferença. Ao contrário, só atrapalha. Tanto é que, hoje em dia, todos, sem exceção, dos grandes professores de tape reading ali, se renderam a um pequeno gráfico, pelo menos no cantinho da tela, para avaliar contexto. Verdade ou mentira? Então, você consegue operar sem o fluxo? Consegue. Você consegue operar só com o fluxo? Não. Mas quando você aprende a ler fluxo e une essas ferramentas, aí você tem um timing melhor de entrada e saída e posição naquela operação. Entenderam, pessoal? A segunda coisa, por que o fluxo é tão difícil de aprender? Porque não dá para estudar fluxo parado. O gráfico você estuda parado, você para o gráfico, volta para trás e estuda o padrão do gráfico, estuda o padrão do candle, estuda o padrão da figura, estuda o volume no preço parado, onde é. No fluxo não dá. Fluxo só dá para operar, só dá para aprender com o fluxo rodando, acontecendo. E não é a mesma coisa, eu garanto a vocês, porque eu fiz esse processo, não é a mesma coisa estudar fluxo no simulador do que estudar fluxo em tempo real no mercado. Por que eu estou falando isso? Porque o fluxo é uma análise de puro sentimento de mercado. E aí, eu vou explicar para vocês, hoje a gente vai contar historinha. Quem gosta de ouvir historinha aí? A gente vai ver essas coisas todas aí, ó, mas a gente vai contar historinha também, tá? E vocês vão ver que depois que vocês ouvirem a historinha de como funcionava lá na bolsa, depois que vocês ouvirem as duas historinhas, que eu vou gastar 40 minutos para contar as duas historinhas aqui, aí vai fazer assim na cabecinha de vocês, ó. Pum! Aí quando vocês forem para a ferramenta do fluxo, vai ficar simples de entender. Beleza? Quando eu fui estudar fluxo, sabe o que eu fiz? Eu parei 3 meses, literalmente 3 meses, botei um gráfico de 1 minuto de um lado, as ferramentas de fluxo do outro. 3 meses, cruzei os braços e fiquei assim, cara, assim, ó, olhando. Quando acontecer isso aqui, reage desse jeito. Quando acontecer isso aqui, reage desse jeito. Quando acontecer isso aqui, reage desse jeito. Você tem que tocar, olhando para a tela. Um mês e tanto depois que eu comecei, começaram a virar as chaves. Uma delas foi, não adianta eu olhar para isso aqui a todo momento. Eu só olho as ferramentas de fluxo a hora que todo o contexto está formado e o mercado diz, sua posição, estatisticamente, ela é mais favorável à compra. Depois que está tudo montado, que o placar está montado, aí eu vou para o fluxo entender que hora que esses caras estão entrando ali. Simples assim. Beleza, pessoal? Vocês entenderam essa questão? Tudo isso é parte de um estudo chamado de microestrutura de mercado. Como vocês já sabem, existem 3 grandes componentes de estudo no mercado: fundamento, estrutura e microestrutura de mercado. Tá?
Eu sempre sou muito favorável e vou passar sempre para vocês ao longo desses meses várias referências de estudo que foram caras que eu fiz treinamento, ou caras que eu li livros, ou caras que eu estudei técnicas, e que são caras confiáveis e que eu sei, cara, isso aqui você pode estudar que vale a pena. Eu não tenho problema em passar minhas referências, como muita gente aí fora que pega coisa de outro, bota o nome e diz que foi ele que criou. Tem um cara aí no Brasil que pegou o David Weiss, né, as ondas o histograma do David Weiss, e disse que foi ele que criou. Cara, eu fiz treinamento com o David Weiss. O David Weiss foi o último aluno, foi o último cara que estava vivo, ele morreu em 2018, foi o último cara vivo que teve aula com o Wyckoff em pessoa. Eu fiz treinamento com o David Weiss. Treinamento dificílimo, porque o cara era fanho, e eu falava uma merda de inglês na época, né? Então não tenho problema em passar as referências. Eu vou passar, por exemplo, para vocês referências do Jim Dalton, que é um cara que é a referência mundial em Market Profile. Depois me lembro no final que eu esqueci de falar, mas eu vou passar amanhã, vocês me lembram amanhã? Que eu vou passar para vocês a hora que a gente estiver colocando os indicadores na tela, tá? Um super cara para seguir, inclusive no Twitter. Eu quero passar para vocês um livro. Esse livro aqui, ó, é uma, abre aspas, bíblia da microestrutura de mercado. Esse cara aqui, Larry Harris, é um professor de faculdade e ele escreveu escreveu essa tese de microestrutura de mercado para praticantes, tá, nas bolsas de valores. Ele escreveu para Oxford University, para a Universidade de Oxford. Não tem em português, mas se vocês puderem, comprem esse livro e vasculhem esse livro. Muita coisa do que eu estou falando para vocês e muita coisa que vocês estão vendo na Academia Alta Renda saiu desse livro aqui. Tá? É um livro caro, grande e difícil de ler. Mas, cara, vale muito a pena. Depois que vocês lerem isso aqui, a mente de vocês pro mercado financeiro, pelo menos pro day trading, nunca mais vai voltar a ser a mesma. Então, vou passar essa referência para vocês, vou passar uma referência de alguém no Brasil, me lembrem amanhã também de um livro no Brasil sobre visões institucionais. Vou passar para você a referência do Jim Dalton e depois, mais para frente, vou passar para vocês uma referência de um livro de investimentos de médio e longo prazo, que também é uma bíblia do mercado. Esses caras todos, se vocês puderem, tá? Comprem. Beleza? Trading, exchanges, market, travou a língua. Microstructure for Practitioners. Beleza? Se puderem, do Larry Harris, tá? Se puderem, façam esse esforço aí. Pessoal, vamos começar a contar a historinha efetivamente? Então vamos lá. Eu tenho duas historinhas iniciais para contar para vocês. Eu quero que vocês prestem muita atenção. Fica escrevendo nada agora não, só presta atenção, porque isso aqui vai fazer muita diferença na análise e no entendimento de fluxo de vocês, tá? Depois a gente coloca as referências dos livros lá no grupo, a gente dá um jeito. Preocupa não, não preocupa com isso não, tá? Eu vou passar tudo isso para vocês sem nenhum problema. Galera, vamos lá então. Eu vou até me tirar da tela aqui para não atrapalhar o entendimento de vocês, tá? Vou botar no cantinho aqui, ó. Eu sei que eu sou bonito, que vocês vão sentir a falta dessa belezura na tela de vocês, mas é por uma boa causa, né? Enfim. Ui! Não me zoa não, viu, Cláudio? Enfim. Pessoal, como isso tudo começou, tá? Isso tudo começou lá nos mercados, lá atrás, início do século XX, blá, 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 mercados modernos e blá, 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 e tamo lá. Vou encurtar a história e ir direto ao ponto. Antigamente aqui estava a bolsa. Certo? Existia um pregão viva voz. E esse pregão viva voz ficava todo mundo ali no floor da bolsa, no chão da bolsa, brigando uns com os outros, era aquela gritaria. Acho que vocês já viram vídeos disso aí. Pode ter gente aqui que até já tenha trabalhado nesse ambiente. Mas enfim,
Era aquela loucura e gritaria, uns compram, outros vendem, tudo aquilo ali dentro do pregão. Tinha uma tela grande onde os preços eram colocados. E lá eles ficavam negociando os ativos a mando dos seus clientes pelo telefone, ou vários telefones, com os bilhetinhos na mão onde eles anotavam as ordens de compra, venda, o preço, e passavam uns para os outros para fecharem os negócios, tá? Para casarem os negócios. Vai olhando os termos. Dentro dessa bolsa, tinham vários pitches de negociações, que eram rodinhas que negociavam os ativos entre compradores e vendedores aos montes assim, ó, tudo espalhado. E um monte de trader lá no chão da bolsa, tá? Todos traders. Beleza? Começou assim. Eu vou simplificar a história para que vocês consigam entender de maneira mais didática. Abrimos a bolsa. Vamos supor que nós estamos negociando ações da Petrobras. Petro 4. Tinha um pitch de negociação aqui, com um carinha aqui no meio comprando, e um pitch de negociação aqui com um carinha aqui no meio vendendo. E um monte de traderzinho aqui. Tá? Beleza? Show de bola. É a primeira coisa que vocês precisam entender. Olha só. Vem uma notícia lá que o governo vai interferir na Petrobras e vai começar a mudar a diretoria da Petrobras e blá, 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 blá. Ou seja, essa interferência na Petrobras gerou um efeito no mercado muito negativo, blá, blá. Todo mundo começa a o quê? A querer vender seus ativos. Eles vão buscar quem está comprando. E aí havia uma correria para cima desse carinha aqui que está comprando, ou para cima desses que estão comprando. Todo mundo corria para cima desse carinha aqui, ó, para vender suas ações. Nessa correria, olha o nome. Nessa correria, havia um fluxo de pessoas, olha o nome, um fluxo de pessoas indo naquela direção. Por quê? Pelo sentimento gerado de urgência. Tem que vender. Tá? Esse fluxo, quem trabalhou na época, eu conheci várias pessoas que trabalharam no Pregões Viva Voz, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, diz que se ouvia um barulho ensurdecedor quando acontecia isso de muito súbito. Era uma manada. Isso era um o termo que era usado era um fluxo de pessoas correndo para um lado e para o outro. Entenderam o nome? Fluxo? De onde vem? Tá? Quando chegava um carinha aqui para vender as suas ações para esse comprador, era muito barulho, era muita briga, era tão fervorosa a coisa que era uma coisa muito agressiva. Agressiva. Então, daí que vem o nome de agredir o mercado. Agressão de compra, agressão de venda. Como assim? Quando eu digo que eu estou comprando, eu estou tomando o mercado, não é? Não é assim? Quando eu estou comprando, eu estou tomando. Quando eu estou vendendo, eu estou batendo. Por quê? Nessa briga de dois carinhas, quando alguém estava comprando, chegava outro papelzinho, o comprador ia ali na mão do cara e pegava o papelzinho e fazia o quê? Tomava o papelzinho da mão do cara. Comprando. E o vendedor batia o papelzinho na mão do cara. Toma! Entenderam de onde vem os termos? Agora vocês não vão esquecer mais. Agora vocês vão lembrar para sempre os termos. Mesmo quem achava que era confuso os termos. Então, quando eu estou tomando, eu estou comprando. Quando eu estou batendo, eu estou vendendo. E quando há uma urgência pelo interesse dessas posições, ocorre um fluxo de um lado para o outro. 90% dos operadores de pregão Viva Voz não conseguiram se adaptar ao mercado quando o mercado passou a ser eletrônico. Por quê? Porque perdeu muito desse sentimento. Dizem que era de arrepiar quando acontecia isso. Isso saiu daqui e passou para aqui, ó. Passou para aqui e para aqui.
Então perdeu-se muito do sentimento do mercado. Entendeu? Eu tinha um amigo aqui nos Estados Unidos, tenho um amigo aqui nos Estados Unidos que trabalhou no pregão da Bolsa de Nova York, no Viva Voz. Ele falou que um trader de pregão Viva Voz, o dia que acabava o pregão, que eles não tomavam remédio para pressão, é porque o dia tinha sido ruim. Desse jeito. Era o sentido que eles tinham do mercado. Nessa transição, a maioria não conseguiu se adaptar. Por quê? Porque perdeu muito dessa emoção, desse sentimento. Então, fluxo é uma leitura de sentimento. Tá? Fluxo é uma leitura de sentimento. Entenderam isso aí até agora? Beleza? Show de bola. Então vamos voltar para a tela aqui. Pessoal, hoje a aula vai alongar mais um pouquinho, tá? Hoje vocês têm que ter paciência, porque hoje a aula vai alongar mais um pouco. Mas a aula já estava longa, eu falo que a aula vai alongar mais um pouquinho. Eu falei para vocês desde o início que quando eu entro para dar aula, tem hora para começar e não tem hora para acabar. Né? Então, ainda bem que está todo mundo avisado e ninguém foi enganado. Enfim, vamos lá. Como é que funcionam essas negociações? Imagina, agora vamos partir para as agressões. A agressão, ela é um negócio pontual de compra ou de venda que acontece ali naquele preço acordado. Então eu tenho um carinha aqui. Esse carinha tá vendendo. Aliás, carinha, vou fazer diferente. Eu tenho um carinha aqui e um carinha aqui. Aqui no meio, eu tenho um Maré Turbo 2007 cinza. Coisa fina do mundo. O carro tá zero, perfeito, esportivo, com aerofólio, tudo bonitinho, tá? Esse carinha aqui tá querendo comprar uma Maré, porque lá na cidade dele ele quer abrir um disque mensagem, sabe? Antigamente, não sei se disque mensagem ainda é da época de vocês, hoje talvez não, mas na minha época tinha disque mensagem, telemensagem, 16 válvulas, telemensagem, e ele quer abrir um telemensagem na cidade dele, ele já tem 3 festas agendadas para fazer. Esse cara aqui é dono da garagem de carro. Ó. E ele quer vender o Maré. Ele tem um Maré Turbo lá para vender. E ele quer vender esse Maré Turbo. Tá? Esse Maré Turbo aqui. O último negócio que fizeram no Maré Turbo na região lá foi de 10 mil. Mais ou menos. Show. Vamos fazer 2 situações aqui. Situação número 1. Esse cara aqui, ó, ele tá tranquilo, o vendedor tá tranquilo, ele não tem pressa, ele não precisa do dinheiro. Ele quer 10 mil no carro e tá tudo certo. Esse cara aqui já tem 3 festas agendadas de 4 mil cada uma. Tá? Ou seja, o total de 12 mil ele já tem contratado. Mas ele precisa desse carro daqui 2 dias. Não tem mais jeito e só tem um Maré na loja desse cara na cidade inteira. Portanto, ele tinha oferecido 6, o cara não quis, subiu para 7, o cara não quis, subiu para 8, o cara não quis, só que ele continua tendo urgência, ele não achou. O que ele vai ter que fazer? Ele vai ganhar, se ele fizer as 3 festas, ele vai ganhar 2 mil, se ele não fizer as 3 festas, ele vai perder o contrato de 12 mil. Então o que ele faz? Ele piora o preço de compra, sobe lá em cima no preço que o vendedor está querendo e agride a venda e paga os 10 mil. Por quê? Porque ele tem urgência. Então, a agressão de compra e de venda, a agressão da compra é uma piora de preço. Eu estou pagando mais caro para quê? Para ter
Liquidez. Eu aceitei pagar mais caro para ter liquidez. Entenderam isso aí, pessoal? Show. O vendedor, aí vamos para a segunda situação agora. Isso aí vocês entenderam. Vamos para a segunda situação agora. O vendedor tem 2 carros na praça aí com o que ele quer comprar, que ele já está comprando vendido. Cada um, o cara tá vendendo para ele a 4 mil cada um. E ele já tem negócio nesse carro a 6 mil cada um. O negócio está meio casado. Ele queria 10 no Maréia. Esse vendedor ofereceu 8. Só que se ele fizer os 2 negócios do carro aqui, ele ganha 12, porque são 2 carros. 2 carros. O total de 12 mil. E com os 8 ele consegue comprar os 2 carros, que cada um custa 4. Esses 2 carros são 2 Maréia, são 2 Peugeot 206 2010. Máquina, os carros tá novo. Pessoal, o áudio tá falhando ou tá bom? Tá ruim o áudio? Ou é só o do amigo, tá bom? Cara, então acho que é o seu aí, tá? Depois você dá uma olhadinha no seu computador aí, show. Então, ele tem esses 2 Peugeot 206 para comprar lá, coisa fina no mundo, carro zero e já tá no negócio feito. Então o que ele vai fazer? Ele piora o preço, não é 10 mil mais, agora é 8. Ele piora o preço e agride a compra. Tá bom? Então ele está fazendo uma agressão de venda na compra. Tá? Ele está piorando o preço, ele está aceitando vender mais barato para ter liquidez, porque ele tem urgência. Vocês entenderam o que são agressões de compra e de venda, pessoal? Entenderam? Isso são agressões de compra e de venda. A gente vai ver isso lá no book depois. Tá? Legal. Sabendo disso tudo aqui, qual que é a segunda parte da questão? Imagina que eu estou olhando agora todas as lojas de carro do Brasil fazendo esses mesmos negócios, beleza? Todas as lojas de carro do Brasil fazendo esses mesmos negócios. O Peugeot tá assim, ó. Então saiu, o Maré tá assim, saiu um negócio a 8, aí acabou o Maré, o cara ainda quer sair um negócio a 9, aí acabou o Maré, o cara ainda quer, ele foi achar lá na outra cidade, saiu um negócio a 10, tudo na compra aqui, ó. Aí acabou o Maréia, ele foi lá buscar lá na outra cidade, saiu outro negócio a 11, porque não tem carro. Aí depois foi lá buscar na outra cidade, porque não tem carro, saiu o negócio a 12. E o cara lá da cidade tá comprando os Maréia, tudo, porque ele quer abrir uma loja de carro só de Maréia. Quer abrir uma loja de carro só de Maréia. Tá? Foi lá buscar na outra cidade. Tudo isso aí. Pessoal, agressão é uma coisa pontual, vocês viram? Agora, imagina que esses negócios todos aqui saíram dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6. Na sequência, tá tendo frequência de negócio mesmo, o negócio tá aquecido, o mercado tá aquecido. Não tá assim, faz um dia, aí daqui um mês vende outro Maré. Não. Tá vendendo Maré todo dia, comprando Maré todo dia. Dá uma olhada nisso, pessoal. Todas as vezes que eu tenho agressões contínuas, tá? Contínuas. Ou seja, o que é contínua? Compra, 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 compra. Não é assim, compra, vende. Compra, vende. Compra, vende. Não, é contínua. Compra, 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 compra. Então, toda vez que eu tenho agressões contínuas, persistentes. Como que é persistente? Dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6, dia 7, ou seja, está tendo volume de negócio, está tendo fluxo de negócios.
Está tendo frequência de negócios, é persistente o negócio. De novo, não para. Não dá tempo nem de respirar. Então o negócio é persistente. E quando também as agressões são progressivas, como progressivas? 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vai deslocando o preço, está progredindo no preço. Progressivas. Toda vez que eu tenho agressões contínuas, persistentes e progressivas, eu tenho fluxo. Entenderam o que é fluxo de ordens? Isso aqui é fluxo. Ah, Felipe, só isso? Só isso. Vocês acreditam nisso? Entenderam o que é fluxo? Agora o conceito, pessoal. Sim ou não? Entenderam o conceito? Então, show de bola. Opa. Tá bom, então. Então, agora, eu quero que vocês parem tudo que vocês estão fazendo, senta para trás, pega uma aguinha aí e nós vamos contar a história. Chega lá. A primeira eu vou voltar aqui para explicar. Antes da história, eu vou explicar por aqui também. Mais fácil. Lembra desses dois carinhos que estão negociando maré? Maré está aqui. Ô, maré bruto, menino. Tá. Olha só. Se esse cara aqui agride, mesma história, 10 mil. Comprador foi lá, subiu, agrediu na compra. Certo? Porque ele tem urgência, ele foi lá, agrediu na compra. O mercado e o vendedor vendeu pelos 10 mil. Ele botou o preço lá e vendeu. Show de bola. O mercado subiu, né? Saiu de 6, 7, 8 de oferta, foi lá para 10. Nenhuma dessas ofertas foi aceita, foi lá para 10, comprou a 10. Beleza? O vendedor saiu do mercado, acabou o negócio, parou o preço ali. Pessoal, o mercado subiu porque estão comprando. Confere? O mercado subiu porque estão comprando. Vocês não ouviram isso aí? O mercado sobe porque estão comprando, desce porque estão vendendo. Não é isso aí que vocês estão ouvindo? Não é isso aí que vocês ouvem na internet? Sim ou não, pessoal? Participa aí da aula aí. Nem sempre. Sabe por que nem sempre? Pelo seguinte motivo. Se esse cara... Vamos supor que comprou esse primeiro carro. Esse cara aqui, ó, fechou negócio numa outra cidade. Ele precisa de outro maréia. Só que não tem maré no mercado. Esse cara aqui, vendedor, tem mais um maréia só. Ele é o único que tem. E ele ficou sabendo, ligou pro... Aí esse cara aqui falou, quero comprar outro. Te dou os mesmos 10 mil. Só que esse vendedor aqui ligou para os amigos dele de loja de carro e falou assim, e pesquisou na região, ninguém tem maré para vender. Sabendo disso, esse vendedor falou, opa, peraí, se só eu tenho mais um maré para vender, o preço não é 10 mil mais, o preço agora é 13. Se esse comprador quiser realmente comprar um outro maré, ele não vai ter que pagar 10 mais, ele vai ter que pagar 13. Pessoal, o mercado subiu porque estão vendendo mais caro. O vendedor puxou o mercado para cima. Quando vocês forem olhar lá no Times and Trades, nos ferramentas de fluxo, muitas vezes vocês vão ver o mercado subindo porque estão comprando, mas algumas vezes vocês vão ver o mercado subindo porque estão vendendo mais acima. O vendedor está puxando o preço médio dele para depois soltar o mercado. Entenderam? A mesma coisa é o contrário. Muitas vezes o preço cai porque estão vendendo. Algumas vezes o preço cai porque o comprador está puxando o preço para baixo para melhorar a posição. Isso é o Wyckoff puro. Quando o Wyckoff percebeu que a estrutura estava sendo montada,
que tinha um smart money, ou tinha o homem composto trabalhando dentro dessa estrutura, o que ele notou? Que muitas vezes esse mesmo cara, vamos supor que ele quisesse comprar 100 mil ações. Sabe o que ele fazia primeiro? Isso tem no livro, tá? Sabe o que ele fazia primeiro? Ele começava vendendo 10 mil. Como assim vendendo, Felipe? Para dar a noção de que o mercado estava caindo, para ir todo mundo atrás dele, ele começar a puxar o preço para baixo e comprar mais barato. E aí, ao longo dessa, fazendo a história curta, ao longo desse tempo, o que ele fazia? Ele vendia 10 mil, comprava 20. Vendia mais 10 mil, comprava 20. Vendia mais 10 mil, comprava 20. Vendia mais 10 mil, comprava 20. Fazendo esse jogo, o que ele fazia? Ele segurava o preço dele aqui dentro. Mesmo assim, ele acumulava a posição que ele precisava. E quando ele acumulava a posição que ele precisava, faltando 10 mil, ele dava uma porradinha no mercado aqui, ó. Deslocava esse mercado aqui. Todo mundo que tinha vendido aqui dentro agora estava locked in, estava preso dentro dessa posição. O mercado não voltava aqui de novo. E aí começavam a se acionar os stops. Stop de quem está vendido é compra. O mercado acelerava sem esse player precisar fazer mais esforço para isso. Ponto final. O mais interessante é que normalmente esse cara aqui, ó, vendia em nome dele. Ele queria comprar, mas ele vendia em nome dele e comprava em nome de 2, 3 corretoras diferentes ou bancos diferentes. Então ele não aparecia comprado, ele aparecia vendido no book. Mas na verdade ele estava acumulando e comprando a posição. E o oposto é a mesma coisa. Entendeu essa história de seguir nome de player no book? Que não, por que eu falo que não é estúpido? O UBS agora passou comprado. Olha o UBS compra. Gente, não existe isso não. Agora, porque o Bradesco opera desse jeito. O padrão do Bradesco, quando o Bradesco entra, ele opera desse jeito. Gente, o Bradesco deve ter uns 150 traders na tesouraria do Bradesco, cada um operando 3, 4 clientes de tamanhos diferentes, de motivos diferentes, mandando ordens diferentes, e a rotatividade de tesouraria é absurdamente alta de traders entrando e saindo de tesouraria fazendo merda. É ridículo falar que o Bradesco opera desse jeito. Não, o compilado de ordens do Bradesco inteiro dá uma posição ali, um delta ali, um somatório entre compras e vendas. Salvo algumas exceções em bancos que fazem operações de cash and carry, de arbitragem, é ridículo falar que existe um padrão de um banco para operar. Tá maluco? 75% da posição do UBS é HFT, é robô de alta frequência, não faz a menor diferença. Não existe uma posição estruturada para aquilo. O mais importante é entender o rastro do homem composto. E o homem composto que o Wyckoff dizia era justamente a somatória de todos esses grandes caras que têm informações de verdade e que movem-se sempre mais ou menos para o mesmo lado. Porque tem as mesmas informações. Essa função de posicionamento, manipulação de ordens, preço, posição, notícias, liquidez, blá blá, deixa um rastro. E eles fazem isso atuando nessas agressões e fluxos. Para prender o mercado e deslocar o mercado desse jeito. Beleza, pessoal? Entenderam aí? Ou seja, muitas vezes o mercado sobe porque estão comprando, mas algumas vezes o mercado sobe porque estão vendendo. E muitas vezes o mercado cai porque estão vendendo, mas também o mercado cai porque estão comprando. Vocês entenderam isso aí, gente? Já tinham pensado nisso aí ou não? Vocês que estão começando agora na nossa comunidade aqui. É assim que acontece. Então agora, partindo desse pressuposto, eu vou contar uma historinha para vocês. Agora eu quero que você sente aí para trás. Então, isso aí, gente, não tem nem livro não, tá? Assim, vocês vão achar em poucos livros. Esse aqui é um deles. Esse livro aqui vai ensinar para vocês tipos de players, arbitradores,
institucionais, hedge funds, informal traders, non-informal traders, gamblers, tem todos esses tipos de participantes no mercado. E eles atuam de formas diferentes, por motivos diferentes e blá, 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 blá. Tá bom? Vamos lá, vamos contar a história. Eu sou nascido e criado numa cidade, nascido e criado não, mas eu sou criado desde novinho, praticamente nascido, no interior do Goiás. Minha família é a terceira geração de fazendeiros. Meu avô era um fazendeiro e meu sogro tem uma fazenda no interior, numa cidade do interior do Goiás chamada Alvorada do Norte, perto de Posse, perto da Bahia. Da Bahia. E nós fomos criados nessa região. Fomos criados comprando e vendendo gado. Tá? Enfim. Geralmente nessa cidade, o negócio acontece na padaria de manhã. Então você chega na padaria da cidade de manhã, os fofoqueiros e os catireiros estão tudo lá. O catireiro é o trader. É o cara que sai de casa com uma galinha, troca num porco, troca de 10 sacos de milho, troca os 10 sacos de milho em 3 ovelhas, troca as 3 ovelhas nos 2 bezerros e chega em casa com 2 bezerros de noite. E ali ele vai fazendo aquele giro ali e ganha dinheiro. É assim. Antigamente o que a gente conhecia por catireiro, hoje somos nós, traders. É exatamente isso que a gente faz dentro da bolsa. É exatamente isso. A gente compra e vende para pegar uma diferença de preço. Então, primeira coisa que eu quero quebrar na cabecinha de vocês essa lenda, tá? Preço não importa, que os buy and hold fala, né? Não, pelo contrário, para buy and holds, para investidores, preço importa muito. É por isso que eles ficam o tempo todo fazendo equações e cálculos para avaliar a diferença entre valor e preço e comprar aquilo mais barato do que realmente vale. Então, para eles, o preço importa muito, senão você pode comprar em qualquer lugar. Para nós, especuladores, preço não importa. Não faz diferença se você dá 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300, 1000. A única coisa que eu quero é comprar mais barato do que eu vou vender e vender mais caro do que eu vou comprar. Só isso. O preço não me importa. Nós somos piratas. A gente saqueia os navios e pula deles e deixa eles afundarem. É simples assim. Isso são especuladores. Então quebra esse mito já de cara. Vamos lá. Chegou um cara na cidade, comprou uma fazenda de 10.000 hectares lá em Alvorada do Norte, o cara desconhecido, chegou de Brasília, ninguém conhecia, comprou a fazenda sem falar com ninguém, chegou na padaria um dia de manhã, ninguém sabia desse cara e esse cara precisava comprar 5.000 bezerros para botar nessa fazenda e precisava comprar urgente para o investidor dele. Vai olhando. Agora para aí, presta atenção. Para de escrever, presta atenção. Tá? Beleza. Precisa comprar 5.000 bezerros. Esse cara tá com dinheiro para comprar. E ele precisa botar 5.000 bezerros na fazenda dele. Chegou na padaria lá, tá lá sentado, chega um cara, um vendedor de bezerro lá, de gado lá, e fala assim: ô fulano, quem que é você? Ah, eu sou fulano, acabei de comprar uma fazenda aqui, rapaz. Tô caçando uns bezerros para comprar, você não sabe quem quer vender, não? Aí o catireiro falou assim: rapaz, eu tenho uns bezerros para vender, quanto você quer comprar? Falei: rapaz, eu quero comprar 500 bezerros. Aí o catireiro falou assim: rapaz, eu tenho esses 500 bezerros para você, te vender a R$1.000 a cabeça. O cara falou: é meu. Pagou, comprou os bezerros. Pessoal, mais uma vez, a aula tá travando e o som tá travando para vocês ou tá ok? Tá tudo ok? Então tá. Comprou os 500 bezerros, botou na fazenda. No dia de manhã, tá o cara na padaria de novo. Chega o canteiro de novo, falou: ô fulano, você tá bom? E aí, os bezerros? Bom, os bezerros. Rapaz, tô comprando mais 500 bezerros. Aí o cara fala assim: rapaz, eu tenho mais 500 bezerros pra te vender lá os 1.000 de novo. Vai lá e compra. Aí nessa conversa desses caras, o cara falou assim: moço, me conta a verdade aí. Quantos bezerros você quer comprar? Ele falou: moço, na verdade eu preciso comprar 3.000 bezerros. Aí o cantireiro: tá bom.
Catireira e fofoqueira são da mesma família. Tanto é que, na cidade pequena, a padaria é chamada também de rádio peão. Tudo que acontece na cidade, você vai na padaria de manhã, você fica sabendo. Para quem é do interior, sabe do que eu estou falando. Desse jeito. Entendeu? É lá que você fica sabendo da notícia dos negócios, de quem morreu, de quem traiu quem e o que está acontecendo na cidade. Desse jeito. Enfim, o catireiro foi lá e roda a praça. Falou, rapaz, contou para os outros catireiros, falou, rapaz, tem um cara aí que chegou na cidade. Esse cara comprou uma fazenda de 50 mil hectares, porque aí já aumenta a história também, entendeu? Esse cara comprou uma fazenda de 50 mil hectares, moço, e falou que tá comprando tudo de gado, o que tiver ele tá comprando, até uns 10, 15 mil bezerros, ele tá comprando tudo. Moço, o cara tinha comprado 10 mil hectares, precisava de 5 mil bezerros. A notícia já é de 50 mil hectares, tá comprando tudo, 100 mil bezerros se for preciso. E o cara tá com dinheiro na agulha, moço, tá pagando o que for, não tá nem perguntando preço. Roda a notícia. Era justamente o que esse cara queria. Por quê? Porque ele precisa de liquidez. Na cidade inteira, ao redor da cidade, não tem 5 mil bezerros para comprar. Os catireiros vai no outro dia de manhã, o cara tá sentado na padaria, ferve em cima dele, e mil, já vendeu, aí vende mais 1.000 bezerros para esse cara. Entre 100, 200, 300 ali, por R$1.000. Pum! Esse cara comprou 2.000 bezerros a R$1.000 a cabeça até agora, ele precisa de 5. Tá? Beleza. Volta no outro dia, vem um catireiro. Aí os catireiros já foram na Bahia, já começaram a comprar bezerro dos outros, botar na fazenda, vai na Bahia, compra uns bezerros baratos, volta atrás, bota em Alvorada ali para vender pro cara, porque esse cara tá comprando tudo. E o negócio agora de bezerro, bezerro vai subir, bezerro vai dar dinheiro demais, vai lá na Bahia, compra um bezerro de 700, 800 reais, traz, bota na fazenda, chega no outro dia de manhã, chega no cara lá e falou, moço, tem mais 500 bezerros para te comprar, só que agora o preço é 1.500. Aí o cara, muito bem, pode dar aí. 1.500, já vendeu mais, já comprou mais 1.000 bezerros a 1.500. Só que nesse de comprou mais 1.000 bezerros a 1.500, o preço médio fez o quê? Subiu. E esse cara precisa comprar 5.000 bezerros a R$1.000. Não pode passar disso. Porque o cliente investidor dele falou assim, o limite de pagamento por cabeça é R$5.000, R$1.000, você precisa comprar 5.000 bezerros. Beleza. Show de bola. Vendeu 3.000, vendeu, nos outros dias foi vendendo por 1.500, vendendo por 1.500, vendeu mais 3.000. Beleza. Cara, imagina que isso aí passou mais de mês já, mais de um mês, e esse negócio rodando todo dia, vende 100, vende 50, e o pau tá quebrando, e já estão vendendo... Perdão. E já estão, esse cara já comprou 3.000 bezerros. Um belo dia, os caras estão lá na padaria de manhã. Chega o fulano e falou, moço, estão bezerros ali em casa, vamos ali olhar, moço, bezerro barato ali, ó, R$1.800 pra você, não sei o que. O cara falou, não, bicho, eu não tô comprando bezerro não, já comprei os 3.000 que eu queria. Cara, tá sobrando bezerro na região, porque o povo da região inteira foi lá na Bahia, norte de Minas, Tocantins, e comprou bezerro aonde podia e botou lá nas fazendas para vender pra esse cara. De repente, o cara falou assim, tô comprando mais não. O que eu faço com esses bezerros? Bezerro passando fome, pasto acabando, comida acabando, e bezerro emagrecendo. Como é que faz? Me compra esses bezerros, cara, me compra esses bezerros. E o cara, não compro não, cara, parei de comprar. Moço, mas me compra esses bezerros.